tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext. Hoje estou recebendo dois dumonenses, terra boa, cidade de Dumont, onde nós temos a melhor linguiça do Brasil e também todo mundo diz que é a terra de Santos Dumont. A gente vai conhecer um pouquinho da história dessa cidade e também da administração pública, como sempre. Afinal, o Podnext fala sobre política e administração pública. Meu primeiro convidado é o T, prefeito de Dumont. Tudo bem, T? Oi, Gi, tudo bem? Graças a Deus, feliz em estar aqui, né, representando nossa cidade. Um dia muito feliz para nós aqui. Eu que estou feliz por estar aqui com vocês, viu? E o segundo convidado é o Fabinho, vice-prefeito de Dumont. Tudo bem, Fabinho? Tudo bom, Gi. Também agradeço pelo convite, a oportunidade de estarmos expondo aqui, né, as dificuldades e os objetivos que a gente quer alcançar para a nossa cidade. Que legal! Para quem não conhece ainda os dois, o T já foi vereador por 4 mandatos e o Fabinho por 2 mandatos. E agora, na eleição de 2024, se elegeram prefeito e vice por uma votação expressiva, né, meninos? Com certeza, Gi, né? Mais de 60% da votação, mais que o dobro do segundo colocado, né? Então isso nos credencia a administração, porém nos dá uma responsabilidade muito grande, né? Porque uma votação dessa mostra que o povo espera muito da gente também. E essa responsabilidade vocês já estão sentindo na pele? Gi, com certeza, né? A gente sabe que uma administração pública, administrar uma cidade, não é uma coisa simples, né? Mas a gente esperava que estivesse um pouco mais organizado. A gente está sentindo muito na pele, há muitos problemas na cidade e problemas que tem que ser corrigido imediatamente, né, Gi? Isso está criando uma dificuldade porque o tempo não espera. Pegaram uma bomba, Fabinho? Literalmente é uma bomba, né? Mas são problemas também que nós estamos já ativos, né, para solucionar, apesar de que todos vão demandar recursos financeiros, né? O T já está desde antes da gente assumir a prefeitura, estudando formas, né, para que a gente intercedesse nesses problemas e conseguir resolver o mais rápido possível. É bem difícil, são problemas bem complicados, onde que a gente vai descrever, né? Apesar de Dumont tá num caminho para desenvolvimento, mas também nós temos muito o que pagar para poder resolver esses problemas. Agora, a gente vai falar dos problemas daqui a pouco, né? Mas me contem uma coisa. Geralmente, o governo que sai, o governo que entra, tem um período de transição, né? Uma equipe de transição é nomeada, até para que o próximo prefeito tenha acesso com uma certa antecedência aos problemas que existem, né? Aos contratos que estão em vigor, enfim, a situação atual da prefeitura. Houve esse período, essa equipe de transição em Dumont? Hoje houve sim, né? Até o Fabinho foi o coordenador da nossa equipe de transição, mas houve com muita dificuldade, né? Houve um certo travamento das informações, não chegavam por completo, havia uma dificuldade para entrar nos setores, né? Então, assim, houve mais ou menos para inglês ver, né? Para falar que tinha, mas efetivamente a gente sentiu muita dificuldade de estar encontrando agora a realidade, a triste realidade do município de Dumont. Isso, gente, serve como exemplo para que os governos atuais, né, percebam a necessidade de ter essa equipe de transição, de que um governo seja solícito com o outro, porque quem sofre, na verdade, não é o governo atual, não é o T e o Fabinho, prefeito e vice-prefeito, é a população, né? Sim, sim. Inclusive, na transição, as informações elas foram subjetivas, né? Elas não eram detalhadas. Então, nós tínhamos um esboço do que a gente estava prevendo que ia ser feito, mas houve promessas que não foram cumpridas, onde a cidade está sofrendo agora e vai sofrer por um período, né? Porque tinha que ter tido a colaboração da administração passada e não houve, né? Promessas que não foram cumpridas. E isso está acarretando já em problemas que nós estamos enfrentando, mas graças a Deus, com uma equipe que nós montamos qualificada, pessoas dedicadas, nós estamos conseguindo dar sequência nos trabalhos.
Fabinho, pelo que eu tenho sentido aqui desde o início do Podnext, você, diferente de muitas cidades, né, onde o vice é apenas uma pessoa figurativa ali, caso o prefeito se ausente, o vice está ali, você tem sido bastante atuante também na administração junto com o T. Sim, mas sempre com a anuência do prefeito, né? Tudo que eu faço, porque o T houve um problema aí que ele tá passando ainda, né? Então ele teve que se ausentar um pouco das tratativas, mas sempre com a anuência do T, sempre eu falo com o T, antes de tomar qualquer decisão o T tá sabendo, né? Sempre com o T benzendo. Vamos falar assim, eu não tomo nenhuma atitude sem o prefeito falar pode ou não pode. É uma parceria, né, T? Com certeza, Gia. Eu e o Fabinho, desde o começo, desde a campanha, a gente foi muito parceiro, né? E a gente sempre discutiu, né, as decisões a serem tomadas. A gente sempre procura ouvir um ao outro, às vezes até as pessoas mais em volta da gente, por exemplo, o prefeito Nenê, que já passou por muitas coisas na administração pública. Então, assim, ouvindo mais, a gente erra menos, né? E a gente tem essa parceria que tem dado muito certo e tenho certeza que vai ser o diferencial da nossa administração. Vocês foram vereadores em gestões diferentes, né? Sempre estiveram do mesmo lado político? Sim, o Fabinho e eu sempre fomos do mesmo grupo político, né? Apesar de partidos diferentes, né? Mas a gente sempre caminhou junto, né? O Fabinho, eu comecei um pouco antes, né? Em 2005, em 2004 me elegi, assumi em 2005, aí o Fabinho se elege em 2008, assume em 2009, aí ele faz 2 mandatos, a gente faz mais os 2 mandatos seguintes junto, né? E depois o Fabinho dá um tempo na carreira, né? Mas a gente sempre foi parceiro, sempre tivemos no mesmo grupo político. E vocês começaram bem jovens, né, na política, se elegeram bem jovens ainda. Sim, eu me elegi a primeira vez com 25 anos, né, e depois em 2009, né, o Fabinho pode falar até melhor, não, mas assim, toda a Câmara quase era de jovens e foi um sucesso a nossa administração naquele ano. Foi uma administração transparente, como nós vamos querer ser e já estamos sendo, né? Eu, na oportunidade, eu tinha acho que 26 anos quando eu fui eleito a primeira vez como presidente da Câmara. Peguei um desafio que o T deixou um projeto, né? Deixou um terreno e já um projeto para construção de um novo prédio, uma sede própria para a Câmara Municipal, onde hoje é a Câmara, né? Nós conseguimos construir, passou por mim, depois passou pelo vereador Eduardinho, depois eu voltei como presidente e terminei a obra, mas o T começou. E sempre houve essa parceria, né? Essa transição que você comentou, a gente sempre teve, né? E foi por conta disso que a gente conseguiu construir o prédio próprio que Dumont nunca havia tido, né? Olha que bacana, já foi uma super conquista como vereadores, né? E eu percebo essa garra de vocês juntos agora à frente da prefeitura. Muito bom. Agora, meninas, nós começamos falando principalmente de problemas, né? Uma gestão que se iniciou dia 1º de janeiro de 2025 e que já pegou uma bomba, como eu disse, com muitos problemas. Para que a população entenda, para que as pessoas que acompanham o Podnext entendam, que tipo de problema estamos enfrentando em Dumont hoje? Me deem exemplos. Olha, Gi, são em várias áreas, por exemplo, né? Nós temos um grande problema hoje, que é a folha de pagamento do município. Nós já herdamos ela, praticamente ultrapassou o limite prudencial, né? Que acaba engessando uma administração nova, né? Nós temos também obras financiadas, muitos financiamentos que, inclusive, os boletos começarão a vencer na nossa gestão, pois havia uma carência de 2 anos para pagamento, né? Nós temos também um problema sério de uma erosão na Avenida 21 de Março, onde há um rio tubulado e começou a romper esses tubos, né? Infelizmente é uma obra que vai custar muito dinheiro e não tem uma previsão orçamentária para isso. Nós temos também o processo seletivo e um dos problemas mais emergentes mesmo que a gente enfrentou, porque nós temos um déficit muito grande em professores, educadores de creche, né? E a creche, você sabe que não dá para esperar a volta das aulas normais, né? E também temos também aí alguns projetos, a questão da Nova Dumont também, que
que a gente vai dar sequência, enfim. Mas os grandes problemas, assim, hoje são esses, né? Que a gente pode explicar aí durante o podcast. Vamos tentar dar uma esmiuçadinha, né, nesses problemas. Você começou dizendo sobre a questão do limite prudencial, né, da folha de pagamento. Hoje em dia, que ultrapassa os 50%? 51,4%. 51,4%. Já está na faixa emergencial. Quer dizer, já é um índice bastante perigoso, né? Já tem apontamentos do Tribunal de Contas. Exato. E, por conta disso, obrigatoriamente a prefeitura não pode mais fazer contratações. Tem várias coisas, né? Por exemplo, a gente não pode dar um aumento acima da inflação, a gente não pode criar novos cargos, né? O limite com gasto de pessoal é 54%, mas quando passa os 51,3%, começa a ter algumas regras que impedem o município de fazer algumas alterações, né? Então, assim, e junto com isso, a administração anterior, em junho, no meados do ano passado, fez um concurso anunciando 90 vagas para a contratação de pessoal. Como que se o limite no meio do ano passado já estava em 49% o índice da folha de pagamento, como que ele anuncia 90 vagas? E o pessoal vem cobrando a gente, ligando no RH. E essas vagas não foram preenchidas ainda. Não foram, a bomba ficou para vocês. Não foram por conta do período eleitoral que proíbe a contratação. E nem poderiam ser, né? Mesmo que tivesse sem o período eleitoral, não teriam como ser contratados. Uhum. E agora essas pessoas que passaram no concurso, claro que se dedicaram, provavelmente pagaram até uma taxa de inscrição, agora querem um respaldo. É uma média de R$65, teve mais de 7 mil inscritos, né? Imagina o tamanho do problema. Isso, né? Nos mais variados cargos? Sim. Para conseguir contratá-los, o prefeito vai estudar uma forma de diminuir essa folha. É importante frisar que a folha ela é medida de mês a mês, né? Vamos supor, de janeiro a janeiro. Esse índice é inteiro, vamos dizer assim, da gestão passada, não é do T. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que reduzir esse índice para baixá-lo assim, até uns 47%, né? Para aí sim ver as necessidades que o município tem, que são muitas, mas nós vamos dar as prioridades para começar a chamá-los. Principalmente na questão educacional, né? Sim. É muito complicado você ter um déficit aí na área da educação. Sim. As aulas já iniciaram em Dumont? Já. A gente iniciou ontem, né, a creche, né? Na verdade, a gente tem 2 creches no município, a gente iniciou com uma, né? Com uma unidade. E as aulas de período integral também a gente já iniciou ontem, né? Que são uma parte dos alunos, né? A gente, no concurso, há alguns professores, mas quando eu falo em déficit de educador de creche, por exemplo, que é um cargo que ele é o cuidador das crianças e também precisa ter uma especificação em pedagogia, né? Que ali seriam as mesmas funções do educador infantil, porém tem algumas atribuições a mais, né? Que é fundamental para o funcionamento da creche. A gente hoje tem uma demanda de quase 17 professores, 17 educadores de creche. Então, assim, para uma cidade que tem 2 creches, é muita coisa, né? A gente teve problema de dispensa, ele dispensou pelo processo seletivo 5 merendeiras, que também estão fazendo falta, que poderiam estar ajudando a abrir as creches, né? Teve motorista, teve monitor de ônibus. Então, assim, foram vários cargos que ele engessou a administração e atrapalhou o início das aulas. E Dumont tem uma particularidade muito grande. As fábricas de doce, graças a Deus, absorvem uma boa parte da mão de obra feminina. As pessoas precisam muito da creche. A creche não pode ficar fechada, se dar o luxo de fechar em dezembro e abrir em 3 de fevereiro, né? Então, assim, é uma dificuldade que a nossa população está sentindo na pele. E o que mais deixa a gente triste é que esse processo seletivo podia ter sido prorrogado, né? Então, assim, prejudicou a administração do TI do Fabinho? Prejudicou, mas prejudicou a família do Monense, as mães, as crianças. É aquela história de pensar somente politicamente e não pensar no cidadão, né? Não pensar no benefício ou no prejuízo que vai trazer para a população, né? E isso reflete muito, né? Porque, assim, às vezes uma pessoa pode até perder o emprego, porque não é fácil você achar uma pessoa para cuidar do seu filho, né?
Nem sempre você tem uma mãe, um pai, às vezes a própria mãe e o pai estão trabalhando, não tem como cuidar da criança, aí começa a chegar atrasado, começa a perder dia, né? E isso reflete na cidade e nas empresas também, né? Não estou falando do cidadão, estou falando das empresas também que precisam seguir, né? Aí nos remete àquilo que você falou da transição. Na transição foi nos prometido que o processo seletivo, para não prejudicar o início das aulas, ele iria ser prorrogado. Mas aí, depois de 2 dias, houve uma mudança de planos e simplesmente encerraram o processo seletivo. Sem nenhum comunicado. Não ia causar prejuízo algum às pessoas que haviam feito o concurso, né? Nós não iríamos prejudicar ninguém, iríamos chamar. Só que assim, não há o tempo hábil para chamá-los, né? Até agora nós estamos começando a fazer o chamamento, mas as aulas, assim, a colônia de férias, né, Tê? Sim. Começou ontem. Você entendeu? Então, assim, o Cutê está explicando, se pudesse ter continuado com aqueles profissionais, nós teríamos melhor condições para acolher os alunos e dar um conforto para as mães, que os filhos estariam melhor atendidos. Não que não estejam, pelo contrário. Nós temos o corpo diretivo, o corpo de coordenadores se dedicando e empenhando outras funções para poder atender as mães. Hoje um detalhe ainda na questão dos professores, que os professores entraram de férias a partir do dia 6, então foram 15 dias, por isso que a gente começou só no dia 22 ou dia 20, né, as aulas. Então tivemos que esperar todo o pessoal voltar, terminarem as férias e convocar todos para atender a nossa demanda. Olha o que a falta de comunicação, né, a falta de boa vontade de governos distintos provoca para uma cidade toda, né? Acaba prejudicando a cidade toda. Hoje, assim, eu acho que foi boa vontade, né? Assim, eu acho que teve até uma pitada de maldade, porque assim, a gente fez uma reunião com toda a nossa equipe de transição, fizemos a reunião com toda a equipe de transição da prefeitura, nomeada por eles, o prefeito estava presente, ficou acordado dentro dessa reunião que o município prorrogaria ao menos essa parte dos professores que envolveriam um educador de creche, que não há concurso, né? E no outro dia, um dia ou 2 depois, veio a notícia que ele não ia fazer porque eram 2 ou 3. Pegamos todos os professores que estavam notados nesse processo seletivo, fizemos uma lista, mostramos para eles, fizemos um requerimento. O Fabinho, como coordenador da equipe de transição, mal saiu da prefeitura, já tinha a resposta que estava indeferido, que estava todo mundo, já tinha assinado as rescisões e que não ia voltar atrás. Assim, foi realmente assim, prejudicou a gente. É ruim a gente ter um atraso em início de aula, porém todo mundo sabe que não é culpa do Tei, do Fabinho, não é culpa da nossa equipe, é a herança que nós recebemos. Somado a isso, a gente teve mais uma dificuldade, porque a gente precisa fazer um processo seletivo urgente, e aí você assume no dia 1, no dia 2, você não acha ninguém. As empresas estão todo mundo de férias, você não consegue falar. Quando você consegue falar, quando a gente conseguia falar, a pessoa volta só na semana que vem, enfim. Isso aí gerou um transtorno, uma dificuldade para contratar essa empresa, que a gente conseguiu, levou pelo menos 15 dias para abrir esse processo seletivo. Complicado mesmo, né? Agora, gente, me contem, vocês dois, como vocês pretendem gerenciar essa questão da folha de pagamento, né? De 51,4% hoje, baixar aí para 47%. Como que vai ser esse gerenciamento? Vai ter que ter aumento na arrecadação, revisão de contratos? O que vocês estão planejando aí para tentar dar uma equalizada? Hoje é uma pergunta interessante, né? Porque assim, qual que é o milagre, né? A gente, assim, geralmente a conta é fácil, precisa arrumar dinheiro, né? Mas também não dá para mexer no bolso da população por conta de tudo que a gente já paga. A gente sabe da dificuldade, né, do cidadão do monense e brasileiro de uma maneira geral, né? Então a gente tem feito alguns estudos em contratos, né? A gente tem hoje uma cooperativa, digamos assim, de saúde, né, que seria as contratações dos médicos, né, e que ela entra hoje na folha de pagamento, né. Com isso, ela leva quase 4 milhões, né,
esse contrato, né? E a gente está tentando um estudo para transformar essa cooperativa ou contratar uma OS, né, que é uma empresa do terceiro setor, que não entraria, né? Isso já nos daria um alívio muito grande, porém não financeiro, mas na folha de pagamento a gente ganharia um bom respiro para a gente também organizar a nossa administração, né? Há um índice muito grande também na folha de pagamento na questão de horas extras. E somado a isso, nós temos de dezembro a janeiro, chegaram 18 demandas judiciais de funcionários na ativa questionando esse pagamento, formas erradas, excesso de hora extra. No fim pode até gerar, tem vários problemas que acaba gerando até um certo trabalho escravo. Então, assim, praticamente são ações que o município vai se defender, porém a chance de ganhar é quase zero. E isso vai aumentando o outro problema, que é o precatório, que a gente vai falar lá na frente. O Fabinho também pode me ajudar aí, né? Mas é uma dificuldade muito grande, uma desorganização total no município, né? E a folha de pagamento é o grande vilão que tem travado o nosso início, né? Como está essa questão dos precatórios lá em Dumont? Porque as cidades da região aqui, pelo menos que a gente tem conversado, todas elas estão enfrentando esse problema. Tem. Dumont também tem, né? Tem uma conta para pagar esse ano, se eu não me engano, 600 mil, né? Dumont tem uma vantagem que ele está num regime especial, então ele paga 1,5% da receita corrente líquida, né? Então, assim, ele conseguiu ganhar esse suspiro, diferente, por exemplo, do nosso amigo Saulinho em Pradópolis, que ele já tem que pagar, acho que, se não me engano, 7 milhões, né? E é uma pancada, né? Então, assim, Dumont hoje ele tá em torno de 4 milhões, Fabinho? Só que assim, Dumont hoje está nesse valor, mas vai aumentar. Já temos uma previsão para mais 1,5 pelas demandas trabalhistas. E assim, foi uma curiosidade que nós tivemos de procurar saber com o pessoal o porquê de tanta demanda trabalhista. Aí nós voltamos lá, né? Segundo o pessoal, era uma própria orientação da prefeitura. Nossa. Não havia uma conversa, não havia vamos acertar, vamos ver o que está errado. Sem diálogo. Vai à justiça. E pelo que está chegando de informações para nós, além dessas que já chegaram, vão chegar mais 40. Ou seja, quase todos os funcionários estão colocando a prefeitura na justiça por falta de um acerto de alguma coisa. E para ajudar todos esses professores do processo seletivo, todos que foram reclamar do acerto que foi feito, estava errado. Há uma reclamação disso também. Outra coisa que para provar, e assim, o número de funcionários com 3, 4 férias vencidas que a gente tem é enorme. É enorme. Você não acredita o número de funcionário. Assim, eu tenho 3, 4, eu tenho não sei o quê. Você não pode me pagar? Eu falei, eu não posso pagar férias, como nós estamos com o limite estourado. Eu posso te dar as férias. Enfim, é assim, para você ver o tamanho da desorganização de um governo que simplesmente tentou ser... Você até... A gente não está em campanha, mas parece que é até uma coisa de campanha, mas assim, politiqueiro. Foi um governo extremamente politiqueiro. Enchia funcionário de hora extra, funcionário... Para alguns, isso, né? Mas não eram todos. Não, não são todos, a gente sabe, né? Assim, aos amigos do rei, você pega os amigos do rei, tem 3, 4 férias aí, tranquilamente, assim, para tirar, enfim, né? Não vou nem entrar em detalhes, né, que a gente também... Os funcionários, na verdade, eles não têm culpa alguma, né? Tudo tem que ser gerenciado pela gestão pública, claro, né? Eu falo assim, se você sabe que a pessoa quer fazer um empréstimo consignado e está fora da margem prudencial, você tem que orientá-lo. Não posso, porque eu não sou prefeito, eu não sou gestor do RH, não sou gestor do RH para sempre, porque Dumont não tem ainda um gestor. E esses empréstimos consignados, por exemplo, eles extrapolam a administração do T. Vai passar o T, vai entrar outro prefeito e ainda a pessoa vai estar pagando empréstimo consignado. E fora da margem prudencial, a pessoa vai passar a ter dificuldades até de receber o salário.
Nossa, complicado mesmo, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Uma linha sem fim, que agora está no colo de vocês, mas uma coisa que eu acho bastante importante é vocês virem a público e contarem a situação, né? Eu tenho certeza que o objetivo aqui não é falar mal da administração que passou, não é apontar o dedo, mas à medida que vocês pegam uma administração que já está com problemas, né, que não vai bem e que vocês vão demorar um tempo aí considerável para colocar a casa em ordem, vocês realmente têm que contar isso, né? Porque eu tive a oportunidade, junto com a Next, de trabalhar com vocês na campanha e ouvi por diversas vezes vocês dizendo que queriam uma administração transparente. Então, acho que esse é o caminho mesmo, né, colocar a população por dentro do assunto. Isso vai ser muito importante, até porque, assim, volto lá no começo do nosso bate-papo, né? E, assim, as pessoas estão esperando muito da gente, né? A confiança foi praticamente total no Fabinho, né? E a gente precisa mostrar as dificuldades, porque se a gente ficar quieto, o que vai acontecer, né? A gente vai passar de salvador para bandido, né? De herói para bandido, né? E as pessoas precisam ter as informações, né? E isso o próprio podcast vai nos dar um pouco disso, né? E a gente tentar melhorar nessa situação de divulgar mesmo, explicar a situação para os pais, né? Para os funcionários, né? A gente vai ter que fazer alguns cortes doloridos, né? Assim, né? Tomar alguns remédios amargos, né? Porém, se a gente explicar o porquê, a maioria vai entender. Dentro desses cortes que você citou, o que a gente pode contar para a população que vocês já pensam em tomar a medida, né? Que eu sei que vai ser drástica. O que vai ser necessário agora de imediato já fazer? A gente, assim, tem que organizar a casa, né? Detectamos o problema, né? Assim, qual que é o grande problema, assim, na folha de pagamento, por exemplo? Hoje a gente vê que há um número muito grande de horas extras, a gente vai precisar organizar, diminuir, zerar. Não vamos zerar, não vamos tirar direito de ninguém, nós vamos organizar melhor a folha de pagamento. Há direitos que o funcionário não está recebendo. A gente contratou um escritório para nos assessorar no RH, para a gente realmente organizar. Então, assim, a gente vai ter que, às vezes, diminuir um pouco de hora extra de alguns funcionários, a gente vai ter que contratar alguns funcionários, porque muitos estão fazendo, porque realmente há necessidade dessas horas extras, né? Falou assim, por exemplo, se você olhar na área da saúde, né? Tem funcionário que faz faz em torno de 100 horas extras, né? E isso quer dizer... mostra uma desorganização, há um excesso, né? Enquanto a lei permite 44 horas num mês, né? Um máximo de 2 horas por dia. Pode acontecer um mês ou outro de extrapolar, tudo bem, né? O que não pode é ser uma regra, né? E isso, a gente observando o histórico dos funcionários de cada área, a gente vê que virou uma regra, né? E a gente precisa enxugar isso, até para defender o município, para dar uma qualidade de vida para o funcionário, né? Que realmente não é fácil você cumprir toda a sua jornada e ainda fazer mais 100 horas extras, né? No fim, dá quase outro mês trabalhado, né? Então, assim, o funcionário precisa de um descanso, precisa de assim, se fosse um mês ou outro, tudo bem, né? Mas ele precisa recuperar, acaba atrapalhando até o psicológico dele, o rendimento, também, né? O trabalho, né? Enfim, isso acaba melhorando, assim, diminuir um pouco a carga de trabalho, vai melhorar a qualidade de vida e o atendimento também, né? Enquanto o Tê explicava aqui essa situação, o Fabinho estava mexendo ali na documentação dele. O que você estava procurando aí de importante, Fabinho? Não, então, Gi, a gente procura ser justo, né? Para não falar nada de errado para a população também e passar a realidade, né? Não vamos inventar nada aqui sobre os compromissos que a cidade tem a partir deste ano para pagar, né? E que são muitos, por isso que a cidade tem que estar ciente, né? Que alguma coisa pode ficar a desejar na parte de infraestrutura, porque nós temos que honrar esses compromissos. Porque se o T também e o Fabinho não honrar com esses compromissos, vai acarretar até de embargos nas contas da prefeitura, né? E
com isso é funcionário que fica sem receber, é fornecedores que vão ficar sem receber. Então nós temos que andar na linha, né? Teremos que seguir uma linha de pagamentos. O índice do município aumentou, né, de arrecadação, contudo aumentou também a dívida, né? Porque nós temos agora os financiamentos para pagar. Os financiamentos que foram feitos na gestão passada Isso. e que começaram a valer esses pagamentos a partir de agora. Isso. Tem pagamentos, para vocês terem uma ideia, de praças que foram praça que foi entregue em 2023, que nós vamos começar a pagar agora. Inclusive, já vai ter que ter intervenção nessa praça para reforma. Que a pessoa senta de um lado do banco, ela escorrega para o outro, porque o banco está inclinado. São poucos bancos, né? Então, assim, a população está no anseio, né? E nos perguntam, porque hoje todos são informados. Se você for em Dumont, uma hora dessa, assim, você vai ver alguns senhores, né? O pessoal mais velho que frequenta a praça nesse horário, eles levam cadeira de casa. Nossa! Olha, desculpa dar risada disso, mas eu tô aqui me segurando para não rir a partir do momento que o Fabinho disse que o banco é assim, né? Inclinado. Infelizmente é de rir para não chorar. E assim, para quem não conhece a administração pública, né, não acompanha, toda obra entregue, a prefeitura tem que ter um engenheiro responsável, um fiscal, alguém da área que vai lá receber esta obra, né, no momento para avaliar se realmente tudo que foi acordado foi entregue, tudo que estava no contrato foi entregue e se o serviço está contento. Ou seja, qual será a intenção de quem fez o banco assim? Talvez para não ficar muito tempo sentado lá, né? Alguma coisa desse tipo, mas... Não gastar a praça. É uma obra que custou quase 2 milhões, né? E infelizmente não agradou praticamente ninguém, né? O grande anseio da cidade do Dumont é ter um banheiro público na praça, não há. Foi feito uma fonte que toda hora está com problema. Fez uma espécie de uma arquibancada que o pessoal reclama que antigamente você via a praça toda, agora parece que ela esconde, enfim, criou uma sensação de insegurança. E foi assim, um recurso que a praça não precisava ter gastado tanto e poderia ter usado um recurso desse para outros fins, em obras mais importantes, ou ter feito uma coisa que realmente as pessoas anseiam, né? Por exemplo, o banheiro, que é uma das coisas que o pessoal mais queria, a população mais queria, não tem, né? Entendi. Então, assim, gastou-se muito e desagradou a todos. E agora vocês têm que arcar com o financiamento dessa obra, e essa obra já precisa de reforma. Sim, até já vamos intervir com uma pintura, né? Tem um chafariz, e vai ter que já fazer pinturas, alguns reparos também que já terão que ser feitos. Jardinagem já vem sendo feito, mas vai ter que fazer uma reestruturação, tentar colocar mais claridade na praça, né? E amenizar o problema, assim. Mas, infelizmente, ficou o filho para nós criarmos aí. E somado a isso, a gente tem um problema, né? Que assim, é uma obra recente, a gente também não pode entrar e mudar, reformar. Tem que ser assim, o bem paliativo possível, porque não justifica a despesa depois perante as autoridades, Tribunal de Contas, por exemplo. Sim, além dessa questão da praça, né, que ficou a dívida para vocês, quais as outras dívidas que a prefeitura tem? Hoje a prefeitura tem num orçamento de 65 milhões, 13 milhões sem o juro foram tomados como empréstimo, né? 10 milhões pelo Finisa e 3 milhões pelo Desenvolve SP, né? Dentre esses daí, quase 5 milhões também somado com um pouco de contrapartida, se eu não me engano, quase 800 mil de contrapartida do município de recursos próprios, né? E 3.800 e tarará para a construção do passe municipal, né? Que está lá caminhando. E mais uma coisa engraçada, uma particularidade, não sei se é só do Dumont que acontece isso, já tem placa de inauguração na prefeitura, sendo que falta aí 20%, 30% para terminar a obra. Ah, entendi. A prefeitura foi inaugurada antes do término da obra. Exatamente. Interessante. Uma obra para o município de Dumont extremamente, vamos falar assim, exagerada, né? O município de Dumont, lógico que a gente quer o melhor para Dumont, mas não precisaria de um prédio daquele tamanho, né? Salas muito grandes, muitas salas, porém a prefeitura não tem um estacionamento.
né? Não é funcional, né? Não é. É assim, a gente até pensa hoje em transformar esse paço municipal em uma escola, de repente. Até porque é uma dúvida se esse terreno que ela foi construída está num terreno que pertence à educação. Nossa, tem mais essa, então. Mais uma, né? Assim, que parece que, né? Que a gente tá aqui fazendo política, mas é a realidade que nós estamos enfrentando. O que foi pago até agora de amortização e juros para esses financiamentos, porque você começa a pagar antes, né? E teve comissão também para a Caixa Econômica, essas coisas aí. Teria feito a praça com recurso próprio. Faltou gestão, né? Não precisava ter pego dinheiro, entendeu? Fala assim, mas tudo bem. Pegou, achou que era, mas quem está pagando, é importante o pessoal saber que vamos ser a população, né? Sim. Vai ser a gestão pública, vai ser o prefeito, o vice que vai ter que honrar? Vai, mas vai sair do dinheiro bolso do contribuinte. do munícipe. Hoje ainda você tem mais um detalhe nessa obra. Hoje, dentro desse valor aí, não está, por exemplo, o transformador que depende para ligar a energia, não tem ar-condicionado, mobiliário, tem tudo isso ainda para a nossa administração, se resolver mesmo mudar a prefeitura para lá, ainda mais esse gasto enorme que tem aí. E vai ser um gasto totalmente necessário, porque mesmo que vocês decidam não levar a prefeitura para esse espaço e transformem numa escola, como você citou, também será necessário mobiliar, Sim. né, ar-condicionado, enfim, toda a infraestrutura básica, né? O mobiliário só vai mudar a função, né? Mas assim, os gastos serão praticamente o mesmo, a energia a mesma, né? O ar-condicionado o mesmo. Assim, a gente tem um gasto ainda maior, então não vai ser 5 milhões, né? A gente aí pode falar entre ar-condicionado, por exemplo, um transformador custa aí quanto, Fabinho? Fabinho pode falar melhor. Vai ficar em torno de 120 mil para conseguir colocar energia, né, em cada prédio desses financiados. Para você ter uma base, nesse prédio da prefeitura, ficou de financiamento 3 milhões 920 e mais 757 mil que a prefeitura colocou em contrapartida. Sabe que teve também, gente? Mais uma, infelizmente, Eu para você dar risada. Essa obra, esse projeto do Paço Municipal não tinha corrimão, elevador. Por exemplo, praticamente não havia acessibilidade. Teve que se fazer um aditamento de 600 mil reais para elevador e esses corrimãos. Agora, uma pergunta que não quer calar. Esse financiamento em questão foi através da Caixa? Finisa. Finisa É da Caixa e o Desenvolve SP é pelo governo do Estado. Como a Finisa, a Caixa Econômica, aprova um projeto que não tem acessibilidade? Na verdade, assim, o financiamento ele não está direcionado a uma obra propriamente. Ele pega esse recurso e faz os projetos dentro da cidade da maneira que ele tem que apresentar onde está destinando, né? Certinho que está indo para o Mas assim, ela não se envolve com a aprovação do projeto, até porque não fica alienado a obra, por exemplo, ao financiamento. É sobre os recursos. É meio que um empréstimo desses consignados, já vem descontado na arrecadação do município. Não deixa de ser uma falha, né? Porque, imagina, um prédio público hoje que não tem acessibilidade é uma coisa inimaginável, né? Não tem cabimento, você está excluindo ali uma grande parcela da população. O elevador é fundamental para uma acessibilidade, né? Hoje, uma coisa interessante, né? Falando não só dessa obra, mas de todos os financiamentos, por exemplo, a nossa previsão aqui de pagamento para esse ano todo, só do financiamento, é de pouco mais de 2 milhões e 800. Então, assim, com um ano, a gente quase construía. Eu, o Fabinho, o Eduardinho, depois o Fabinho de novo, construímos uma Câmara em 7 anos. Sem financiamento. Sem financiamento. A Câmara, ela tem o orçamento dela finaliza em dezembro, não é uma... E a gente conseguiu fazer. Então, assim, podia ter feito essa prefeitura em 2 anos, por exemplo. Sem financiamento, sem colocar a saúde financeira do município em risco, né? Precisávamos da prefeitura? Acredito que precisa. Realmente aquele casarão que a gente tem hoje é fantástico, a gente tem que usar como cartão postal, incentivar o turismo na nossa cidade. Precisa, vamos usar.
Mas assim, dava para esperar? Dava para fazer aos poucos? Dava. Precisava gastar 2 milhões na área de lazer se você não tem a sua casa? Tudo é prioridade. Então, né? assim, tem que ter gestão, tem que ter ver a viabilidade e a necessidade, né? Então, assim, tem que pensar no município não para ontem, para hoje, para deixar bonitinho, colocar uma praça bonita, luzinha de Natal e todo mundo tá feliz. Só que ir lá na frente, hora que faltar remédio, hora que faltar médico, hora que não tiver como pagar funcionário, como que vai ser? Então, assim, você tem que pensar num futuro. Eu gosto muito de falar do projeto de cidade, né? Eu acredito que os gestores precisem ter um projeto de cidade, como você disse, não para este ano, para o ano que vem, para 4 anos de gestão, mas para 30, 50 anos, né? Para que o trabalho tenha continuidade, não só na gestão de vocês, mas uma próxima que vier lá na frente, né? Você entende dessa forma também? E é isso, esse é o nosso lema, né? Infelizmente, a gente assumiu uma prefeitura que, assim, por tudo que já falamos aqui, tá difícil de fazer alguma coisa, implantar alguma coisa. A gente tá apagando incêndio. Se você entrar nas nossas escolas, a estrutura física, não estou falando de professor, nós estamos falando de estrutura física de escola. Laje caindo, piso estourado, porta quebrada, suja, sem pintura, terrível, carteiras quebradas, é triste o cenário. E a nossa educação é ouro, mas é ouro por conta dos professores, porque a estrutura que lhes são dadas, vou te dizer, dá tristeza de entrar numa escola. A gente tentou dar uma arrumada ali e tal, fez o paliativo ali, por exemplo, nenhuma escola tinha 30 lâmpadas queimadas. Nossa. Em uma escola. Ar-condicionado que não funciona, enfim. A estrutura física foi totalmente abandonada pela administração anterior. E a educação tem um recurso que pode se fazer isso. Se você cuida de uma escola, pelo menos, eles ficaram 8 anos. Se eles cuidam cada férias, arruma uma, já estava tudo certo. Dumont tem 6 escolas. Né? Quer dizer, já estava voltando na outra, né? Enquanto você deixa tudo totalmente abandonado, agora vai demandar muito dinheiro, muito tempo, que a gente não tinha para começar as aulas. Agora, meninos, todo esse cenário que vocês me colocaram aqui hoje realmente é assustador, né? Para uma cidade como Dumont, que tem qualidade de vida, né? Que na área do turismo também é conhecida, né? Por vários motivos, e de repente a gente vê estruturalmente a cidade desta forma, é bem triste, né? Inclusive porque eu me recordo da campanha eleitoral de vocês, e vocês apresentaram um plano de governo bem completo, né? Pensando em várias melhorias para a cidade, né? Novidades a serem implantadas. Todo esse cenário agora vai acabar atrasando a implantação do plano de governo de vocês? Com certeza, né? Como eu te disse, né, Gi? Nós estamos tendo que apagar incêndio. Na verdade, nós temos que juntar os barros que descem para nossa cidade, né? Se você ver, no primeiro sábado de governo, a gente passou o sábado todo tirando lama. Teve alguns loteamentos que foram aprovados. Literalmente. A avenida virou um mar de lama, deu uma chuva lá. Assim, a última ficou 2 dias limpando. A última chuva que... Isso em 20 dias, 3 semanas. Nós já tivemos que limpar a avenida, literalmente, tirar a lama em 2 vezes, né? Terrível. A abertura do rio, que eu te disse, da tubulação do rio, cada vez aumentando mais. Nós temos uma ponte no final da saída, que inclusive é a ponte que... A única saída hoje que está tendo uma reforma na primeira saída de Dumont, aqui de Ribeirão para Dumont. Na segunda saída tem uma ponte, né? Ela está também corroendo por conta de água, do tempo. E assim, é um problema sério que a gente tem que resolver para ontem. Vai demandar recurso, vai demandar dinheiro. É uma coisa que ninguém vê esse problema, mas que assim, a gente está tentando parar um pouco esse tempo de chuvoso para a gente dar uma atenção, porque a tendência é complicar muito, né? Então, assim, tem muito problema de zeladoria. Nós assumimos a administração, todos os terrenos com mais de metro de
de capim, enfim, a gente está tentando fazer um mutirão, bueiro totalmente entupido, sabe? Assim, a zeladoria tava a zero, né? E infelizmente, assim, as pessoas querem para ontem, né? E nós já estamos com problema de dengue, já envolve saúde, assim, vai juntando tudo. E como que você consegue colocar em prática um plano de governo com tantos problemas emergentes, né? Você não consegue nem raciocinar direito. A própria parte estrutural dos veículos também da prefeitura, tem caminhão de lixo que está parado, trator que faz serviço para a população dos pequenos produtores, quebrado, e novos. O responsável pela garagem... Não havia manutenção. Novos. Perdeu a garantia de um trator novo. O responsável pela garagem nós chamamos de garagem lá, onde fica lá os maquinários da prefeitura, me mandou uma lista ontem de pneu, 120 mil reais de pneu que está precisando para garagem. Né? Isso não estou nem contando os veículos da saúde. Então, assim, você vê assim, foi tocando de barriga. A gente está praticamente pegando quase que tudo do zero. Nós vamos ter que reconstruir. Eu não gosto de usar essa palavra, porque assim pode ligar até o governo federal, mas é isso, Dumont vai ter que se refazer, né? Vou usar essa palavra para desligar um pouco, né? Porque eu quero sair fora da polarização. E tem que refazer com uma certa expertise na administração. Porque se você pegar hoje o que foi pego já de valores financiados, que giram em torno de 8 milhões e 600, que já foram pegos esses. E para terminar as obras, vão chegar a 10 milhões e 200, fora as contrapartidas. Isso só o valor financiado, dos 4 programas que o T nos falou, que foram para a construção do prédio da prefeitura, para a iluminação de LED, que essa faz até um tempinho a mais, né? Faz bem mais tempo a iluminação de LED. Foram para recapes asfáltico, um poço artesiano e para o CAEC, né? Esses financiamentos, quando você juntar juros, juntar a amortização que foi pago, eles vão passar de 20 milhões de reais para a cidade, até no fim do pagamento. Vão passar. E para ajudar, todos os financiamentos são juros variáveis. Nossa, complicado demais, hein, para vocês. Muito difícil. Bastante. Realmente, a situação tá... Então, assim, houve o aumento da arrecadação? Houve, mas houve o aumento da dívida. Veio junto. Vamos supor, aquilo que a gente podia, a administração, T e Fabinho, fazer, que a gente tem o objetivo de fazer ainda, nós vamos buscar recurso, vamos tentar melhorar, reestruturar essa parte toda que a gente falou, para poder proporcionar tudo aquilo que a gente prometeu, né? E só que assim, nós temos que administrar ainda obras feitas no passado, né? Recape asfáltico, 1,5 milhão de recape asfáltico foram gastos financiados, que nós vamos começar a pagar. Quem vai pagar é a administração atual. Então nós vamos pagar por obras feitas, né? Outras já para serem reformadas. Há até um recurso que eu te falei da duplicação da saída e a entrada de Dumont, que vem de Ribeirão Preto, por governo estadual, né? Uma emenda parlamentar. Porém, tá vindo algumas parcelas e a obra, quando nós assumimos, estava parada e havia uma contrapartida do município de 380 mil reais, né? E eu preciso com a obra quase pronta e eu não recebi do Estado. Eu sei que o Estado vai demorar um pouco, mas tem a contrapartida. Você não consegue me pagar? Juntamos as moedinhas lá do caixa lá, não havia um empenho. A gente, por exemplo, o dinheiro não estava guardado. Juntamos todas as moedinhas para pagar, porque o pessoal reclamando de sujeira, de poeira, a interdição de uma via. Se você sabe como que a Ribeirão Preto está passando por isso, você convive isso o dia todo, né? Imagina em Dumont como que é. Então, assim, juntamos as moedas, pagamos, a empresa voltou a trabalhar, voltou a fazer, está praticamente terminando a obra e é mais uma das contas. A Prefeitura Municipal criou uma lei na gestão anterior que eu acho louvável, e vamos manter, se Deus quiser, vamos trabalhar muito para isso, que é o passe para as pessoas que trabalham, que têm dificuldade, que trabalham em Ribeirão Preto, a Prefeitura cede. Você não acredita que de fevereiro a novembro estava tudo sem pagar, tem mais de 80 mil reais para nós pagarmos lá.
para a empresa? Para a empresa prestadora de serviço. E dezembro não tem porque eles não deram. Agora, o prefeito anterior vai ter muito problema, né? Muito problema jurídico, por tudo que vocês me contam. Aí vai ser uma questão do Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Que vai ter que arcar e depois vai para a Câmara de Vereadores, né? Que quem vai votar as contas. Mas para vocês terem uma base, Dumont ano passado arrecadou 65.358 e gastou 68.986, um déficit de 3.628. Foram pagos desse déficit 1.573. O saldo ficou pro T e pro Fabinho. É muito difícil mesmo. Tudo que vocês estão me contando me lembra o período em que nós não tínhamos ainda a lei de responsabilidade fiscal, que era, né, uma bagunça total. Os prefeitos não tinham essa responsabilidade de pagarem aquilo que se comprometeram, né, em sua gestão, ficava para o prefeito seguinte e realmente complicava muito a situação da administração pública e, consequentemente, dos munícipes. E agora, em Dumont, assim, claro que a gente não está fazendo julgamento de ninguém, Sim. né, mas aparentemente, por tudo que vocês contam, realmente parece que a lei de responsabilidade fiscal não existe em Dumont, na cidade de Dumont. Mas houve um superávit no exercício de 23 para 24, né? Então ele pôde usar esse valor. Então ele gastou o dinheiro do caixa e não deixou nada para a cidade seguir. Hoje ainda somado a esse déficit, né, a gente não sabe, né, mas foram quase 70 funcionários que eram do processo seletivo, que eu te falei, que eram vários professores, que receberam acertos a menor. Ainda esse déficit vai subir, eu não sei o valor, tem gente que é 2.000, tem gente que é 300, enfim, mas são 70 pessoas e provavelmente vão ter essa reclamação para ter ainda esse acerto, ainda vai subir mais. Que nós vamos segurar lá, para não virar ação trabalhista também. Sim. Nós estamos, esse pessoal que nós pegamos na gestão agora, nenhum ainda procurou justiça, porque nós estamos acertando, conversando, para não chegar no ponto de ter que ir na justiça e aumentar ainda mais os precatórios, né? Então, deixa com a equipe nova, o pessoal do RH está se dedicando, está se empenhando, está conversando, né? Mudamos essa filosofia de vai na justiça, né? Vamos tentar resolver, ver o que está errado, vamos resolver dentro de casa, né? Sim. Porque vai para a justiça, quem ganha são os outros até, né? O funcionário fica com a menor parte. E nisso já é uma mudança drástica que a gente fez. Conseguimos, até agora estamos resolvendo tudo lá. É o governo, então, do diálogo. Sim. E de apagar incêndio. Isso, juntar os barros. Como o T me diz, eu ligo para ele, a gente fala todo dia, né, à noite. Eu não tenho um dia de paz. Um minuto de sossego. Mas domingo passado eram 9 horas, 10 horas, eu tava em casa, fui com o pessoal, porque deu uma chuva muito grande e deu também aqui em Ribeirão Preto, foi, né, se encontrou, não tem como fazer, né, foi geral aqui na região, e a gente tem uma vicinal que liga Dumont a Sertãozinho, e mais uma assim, né, mostrando os problemas, não tô falando mal, né, eles colocaram muito entulho no acostamento. E tem pedra pequena, tem pedra grande, e com essa chuva, enxurrada, choveu muito, boa parte dessas pedras correu, e o barro também para a pista, né? E aí a gente teve que buscar funcionário que estava no descanso para poder limpar, tirar essa pedra, o barro, amenizar, né? Para que as pessoas não tivesse um acidente grave, porque a maneira que estava, e assim, a gente trabalhou até meia-noite, quase 1 hora lá, e eu junto com os funcionários, porque eu fui lá chamar o cara, ele estava no descanso dele, é injusto eu ir chamar ele e ir para minha casa, né? Eu e o Fabinho não tem esse costume, o sábado que passou limpando lá, a gente ficou o dia todo lá com eles no sol quente, assim, para mostrar que a gente está junto, que a gente precisa deles e que eles podem também contar com a gente. Vocês dão um exemplo, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, né? Muito bacana isso. Olha, meninos, eu sei que hoje a gente falou mais de problemas, né? Até porque é a realidade que vocês estão vivenciando atualmente, né? Colocar a casa em ordem, resolver as urgências, para que a população não sofra tanto. Sofrer um pouco vai, inevitável,
né? Porque, como você disse, ter cortes deverão ser feitos, não tem como fugir disso. Mas eu quero já deixar o convite para vocês voltarem daqui a um tempo para falar de como foi todo esse processo aí, né, de reconstrução, entre aspas, aí de Dumont, e para contar as novidades, as coisas positivas também. Eu sei que vocês têm muita garra, muita força de vontade, muita seriedade no que fazem. Então, eu tenho certeza que Dumont está em boas mãos e que com toda essa garra, essa energia e disponibilidade de vocês vão conseguir colocar a casa em ordem com toda certeza. Se Deus quiser. Amém. É o nosso sonho, o nosso desejo. Estamos lá para isso, né? E ter, assim, um governo diferente do que a gente herdou, né? Um governo com prioridade, com metas, com organização, né? A gente quer fazer uma Dumont melhor, porque a Dumont é a nossa cidade. Nós somos nascidos, criados, nossos filhos, nossos familiares estão lá. Então, assim, a gente tem o objetivo de estar na prefeitura para entregar uma Dumont muito melhor do que recebemos. E temos certeza que vamos fazer isso, vamos trabalhar muito, muito para isso, não vamos medir esforços e tenho certeza que no final, quando a gente vier aqui daqui a um tempo, nós vamos estar já falando de coisas boas e conquistas que nós tivemos para o nosso município, que é isso que Dumont merece e é isso que Dumont precisa. Com certeza. Muito obrigada, viu, Tê, pela sua participação aqui no PodNext. Eu que agradeço. Fabinho? Hoje eu também gostaria de agradecer a você, a toda a equipe, né, que está aqui nos prestigiando de forma para esclarecer à população os problemas do nosso município. E para o nosso povo, deixar uma palavra também de alento, né? Nós sabemos, estamos vendo todos esses problemas, estamos conscientes e vamos administrá-los da melhor forma possível para reverter em benefício para a nossa sociedade. Que eles não deixem de acreditar no Tê, no Fabinho, tudo aquilo que a gente propôs na nossa campanha, nós vamos buscar honrar, né? Pode ser que vai haver algumas dificuldades como estão tendo, mas nós vamos seguir em frente, nós vamos colocar Dumont nos trilhos novamente, Dumont vai despontar na região, porque o nosso objetivo é fazer com que Dumont seja uma cidade modelo, né? Nós queremos isso para o nosso povo, e se não for, chegar bem próximo. Vamos buscar índices de saúde melhores, de educação e todos os setores, esporte, o ginásio de esporte já está aberto, promessa de campanha cumprida, e daí para frente vai ser só alegria, porque assim, nós temos os problemas, mas nós vamos contorná-los e vamos fazer tudo o que for possível para proporcionar para nossa cidade o que eles merecem, que é uma cidade saudável e alegre para que eles possam viver e criar seus filhos com sabedoria e que Deus abençoe. Muito bem, muito obrigada, Fabinho, pela sua participação. E assim nós terminamos mais um episódio do seu PodNext, o seu canal de comunicação direto aqui com os municípios da nossa região, de todo o Brasil, com certeza vai ter muita novidade vindo por aí, aqui no seu PodNext, que você vai ter a oportunidade de acompanhar. E o papel do PodNext é realmente esse, mostrar a realidade dos municípios, trazer os prefeitos, os secretários, enfim, os responsáveis pela administração pública, para que você, cidadão, sempre fique bem informado também, tá bom? Tchau, tchau, gente! E até a próxima!